Diz uma coisa, você investe em fundos imobiliários igual eu? Se sim, a gente é parceiro de investimento e hoje a gente vai falar sobre eles, né? Fundos imobiliários, especificamente falando ali dos escritórios, as lajes corporativas. Porque, ó, se abre o jornal hoje, né? Essa sexta-feira tá lá. Vacância de escritórios cresce em São Paulo. O que seria vacância? Imagina o seguinte aqui, ó. Você tem ali um imóvel de 100 metros quadrados, beleza? Desses 100 metros quadrados, você tem 90 metros quadrados alugados e 10 metros quadrados vagos. Neste caso específico, quanto que seria a taxa de vacância? Seria 10%. Mas voltando aqui, aí você dá uma olhada nas notícias da semana passada, tava lá, bom sinal para os fundos imobiliários. Faria Lima tá lotada. Aí você fica na dúvida, pera lá, será que um é fake news? Será que um tá falando a verdade, o outro não e tal? Não, os dois estão falando a verdade. Aqui que está um dos pulos gato mais importantes quando você vai investir, não apenas em fundos imobiliários, mas no mercado imobiliário de modo geral, tá? E eu vou explicar qual que é esse pulo do gato, mas antes eu preciso que você me conte uma coisa. Como está hoje o seu trampo? Como é que está lá no seu trabalho? É 100% presencial? É modelo híbrido, que é metade presencial, metade home office? Ou é 100% home office? Rob, por que você está me perguntando isso daí? Você é o cara do censo agora? Não, é porque isso tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje, beleza? Então escreve aqui embaixo nos comentários como é que está acontecendo as coisas no seu trampo e vamos entrar de cabeça aqui no nosso bate-papo de hoje, que é os fundos imobiliários de escritórios. Para que eles servem? Eles servem para uma fábrica, para uma indústria, construir as coisas, produzir as coisas e tal? Não. Os escritórios servem para parte administrativa. É o pessoal da RH, é o pessoal da contabilidade, é o pessoal do jurídico. Se você quiser o chão de fábrica mesmo, é outro tipo de fundo imobiliário, né? A gente tem fundo imobiliário industrial e tal, mas aqui é para a galera do administrativo, que fica sentada ali no arzinho condicionado, né? Teclando ali. E esse tipo de fundo imobiliário tem muitos investidores, né? Inclusive, eu sou um deles. Aqui, provavelmente você também seja. KNRI, BRCR, HGRE, por sinal, nós temos os três na nossa carteira. Importante destacar que o KNRI ele não é 100% fundo imobiliário de escritórios, tá? Ele é meio a meio. Ele tem dentro ali do seu portfólio metade galpões logísticos, que é outro setor que eu gosto bastante, e outra metade imóveis de escritórios. Por que eu deixei destacado ali em amarelo PVP? O que é isso daí? É uma métrica muito legal de você saber. Preço-valor patrimonial. O que significa quando o preço-valor patrimonial ele está abaixo de 1? Significa que o valor contábil, o valor das propriedades, vale isso daqui, ó. Mas o mercado está pagando isto daqui. Ou seja, quando está abaixo de 1, significa que o mercado está um pouco pessimista, que o mercado tem um olhar negativo sobre aquele investimento em si. Agora, quando está 1, significa que o valor contábil é exatamente o mesmo, igualzinho que o valor de mercado. E quando está acima de 1, significa que o mercado está super otimista, porque o patrimônio é isso daqui, mas o mercado está aceitando pagar bem mais do que o patrimônio, de tão otimista que ele está. Eles estão sendo negociados com desconto na bolsa. Não só esses dois aqui, tá? Outros inúmeros fundos de escritório também estão. E por quê? Você sempre vai encontrar uma peculiaridade por causa de um, de outro, mas o principal motivo é aquilo que aconteceu alguns anos atrás. Você lembra o que aconteceu em 2020, 2021? Este daqui foi o ponto da virada dos escritórios, não apenas do Brasil, no mundo inteiro. Essas cenas que você está vendo eram muito comuns. Aqueles trabalhadores que frequentavam os escritórios no mundo inteiro agora estavam trabalhando a partir de casa. E nesse período, a vacância, que eu já expliquei o que significa, em São Paulo, olha só como ela subiu de 16% para 25%. E por que eu sempre bato na tecla de São Paulo? Porque São Paulo, cara, querendo ou não, é a cidade mais importante economicamente falando do Brasil, e é ali onde está o mercado imobiliário, que é o termômetro dos escritórios no Brasil. Rio de Janeiro, poxa, Rio de Janeiro chegou a 37% a vacância. Vale destacar aqui que o Rio de Janeiro já vinha enfrentando um problema de vacância um pouquinho elevado, e aí quando teve a questão ali do C19, né? A gente teve um problema sendo aumentado. Vacância para cá, vacância para lá, você já sabe o que significa a vacância, né? A vacância física eu expliquei no comecinho do nosso bate-papo, mas outra métrica muito legal de se aprender é a vacância financeira. O que significa isso daqui? Imagine o seguinte, se você tivesse no seu imóvel ali, tudo ocupadinho, bonitinho, o quanto que você poderia ganhar de dinheiro?
Esse daqui. Ok. Agora, quanto que você efetivamente está ganhando? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Na prática, você dá desconto, você dá carência para o inquilino entrar no imóvel. Você fala, não, relaxa, pô, você começa a pagar daqui a 3 meses e tal. Tudo isso daí significa que você não está efetivamente alcançando todo o seu potencial da renda. Isso é a vacância financeira. A diferença entre o quanto você de fato poderia ganhar se tivesse tudo sendo cobrado, bonitinho, estourado ali e quanto que você efetivamente está ganhando, com as carências, com os descontos e tudo mais. E qual que é o grande problema dessa questão que a gente viu aí do C19? Que veio à tona o home office. E o home office para os escritórios não é uma das melhores coisas não, tá? Tanto é que o trabalho remoto reduz o valor dos escritórios no mundo inteiro em 800 bilhões de dólares. E aqui eu não estou falando só do Brasil, aqui eu estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando da Europa, eu estou falando da China, o mundo inteiro. E por que que isso acontece? É muito simples. Porque as empresas que adotam ou o modelo híbrido, que é meio a meio, né? Trabalha um pouquinho presencial, trabalha um pouquinho de casa, ou 100% em casa, acaba fazendo com que a necessidade de metros quadrados das empresas seja menor. E isso significa que elas precisam de menos espaço. Pensa uma empresa ali que estava precisando de 1.000 metros quadrados. Ela adotou o modelo híbrido, tem uns dias da semana que vem os funcionários, tem dias que vem outros, então eles poderiam utilizar as mesmas mesas. Você vai reduzindo o espaço. E se adotar o home office ali, alguns setores, mais ainda você vai ter a redução. Então você não precisa mais daqueles 1.000 metros quadrados. Você vai chegar para o proprietário do imóvel e falar o seguinte, cara, eu não quero sair, eu tô com a minha empresa aqui, eu só preciso reduzir, tá? Então eu não preciso mais de 1.000 metros quadrados. Eu vou ficar ainda sendo inquilino seu, mas agora eu só preciso de 250 metros quadrados. E é exatamente esse cenário que a gente está vendo que está acontecendo no mundo como um todo. Agora, aqui vem o pulo do gato principal. Nem todo escritório é igual. Tem duas coisas que você tem que entender aqui que vai fazer toda a diferença na hora de você investir em FIIs de escritórios, tá? É a localização e a qualidade do imóvel. Dá uma olhada aqui, por exemplo, as regiões de São Paulo que hoje estão apresentando as menores taxas de vacância dos escritórios. É ali a região da Faria Lima, só 3, quase 4% dos escritórios estão vagos, né? Vila Olímpia, Pinheiros, essas regiões que são umas regiões muito bacanas, que você tem infraestrutura, você tem segurança, tem uma série de serviços, academia, restaurante, cafezinho, não sei o que lá, e que também todo mundo quer estar ali, né? Porque são endereços nobres. Agora, você pega outras regiões que a localização não tem assim tanto apelo. Olha só o que acontece com a vacância. Chácara Santo Antônio, né? 40%. Chucre Zaidan, 30%. Carlos Berrini, 22%. Até a Avenida Paulista tem 20%. Mas aqui vem o segundo ponto. Não é apenas a localização. A qualidade também interfere muito. Quanto que eu acabei de falar que é a vacância da Avenida Paulista? 20%, né? Beleza. Agora, olha este imóvel que está localizado na Avenida Paulista, mas ele tem uma vacância de quase 3%, que é o Brazilian Financial Center. Caramba, bem abaixo da região. Exato, porque a qualidade dele é muito boa. Você quer ver um exemplo contrário agora? Esse daqui é o Senesp, o Centro Empresarial de São Paulo. E ele também está localizado numa região que não tem assim tanto apelo, tanto atrativo. Mais da metade do imóvel está vago. Então, para você saber o que pode esperar dos escritórios no futuro, você precisa entender exatamente isso que a gente conversou. Escritórios com qualidade inferior aos concorrentes, eles vão sofrer. Escritórios mal localizados também vão enfrentar grandes dificuldades. E se tiver uma qualidade ruim e não for bem localizado tudo no mesmo imóvel, aí, meu amigo, pode ter certeza que aquilo ali não vai durar muito tempo. Agora, escritórios com boa localização, em regiões disputadas, com serviços próximos ali como academia, supermercados, cafés, restaurantes, transporte público maneiro, um monte de opção de transporte público. Esses daí, eles vão prosperar. Porque as empresas não estão deixando de usar todos os escritórios. Elas estão reduzindo o espaço que elas precisam. Só que elas continuam precisando deles. E elas querem aonde? Exatamente naqueles bem localizados e com qualidade. Os escritórios não vão deixar de existir. Mas haverá uma seleção natural darwiniana entre eles, tá? O mercado vai prestigiar aqueles que apresentam todos os requisitos que eu acabei de explicar para você, um por um, e punir aqueles que não têm esses requisitos. E é por isso que quando você vai investir, principalmente em fundo imobiliário, né, é preciso investir com conhecimento. Você tem que saber onde é que você está colocando o seu dinheiro. Inclusive, para você que quer aprender mais sobre renda passiva, a construção de patrimônio, montar a sua carteira que vai te proporcionar mais tranquilidade, vai botar a cabeça à noite ali no travesseiro e dormir bem,
primeiro link aqui na descrição é o nosso evento de renda passiva, onde eu vou explicar tudo isso aqui e muito mais. Por exemplo, eu vou explicar mais como é que funciona a nossa estratégia de investimento. Você veja só, a gente investe em FIIs de escritório, sim, é claro, mas temos outros segmentos que não tem nada a ver. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui e eu vejo você no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima.